Olá, seja bem-vindo à AgroTeams 2020. Eu sou Fabiano Vale, presidente da FACIET, Federação das Associações Comerciais do Estado de Tocantins. Agora você vai assistir a nossa palestra com a Danila Duarte, palestra de Compliance. Compliance como vantagem competitiva e aumento das vendas no agronegócio. Olá, eu sou Danila Duarte, palestrante e consultora em Compliance. Sejam todos muito bem-vindos e hoje nós vamos conversar sobre Compliance como vantagem competitiva e aumento das vendas no agronegócio. No final você vai entender como conseguir todas essas vantagens aí para o seu agronegócio. Antes da gente começar, eu quero te fazer uma pergunta. Responde aí de onde você está. Você considera o Brasil um país corrupto? Eu já posso imaginar a sua resposta. Você disse sim. Em uma pesquisa da Transparência Internacional, identificou que dentre 180 países, o Brasil está na 106ª posição, sendo considerado um país muito corrupto. Observe aí nesse mapa na tela, quanto mais vermelho, mais um país é considerado corrupto pela sociedade. E a gente verifica isso todos os dias nos noticiários, não é mesmo? É importante falar também que a corrupção traz inúmeros impactos negativos, pois recursos deixam de ser aplicados nos hospitais, nas escolas, e quem sofre de fato é a sociedade. Tem uma frase do Luiz Roberto Barroso que diz: a corrupção mata, porém a vítima não vê os olhos dos criminosos. E eu não sei se você se lembra, mas em 2013, muitas pessoas foram às ruas e foi aprovada a nossa lei anticorrupção brasileira. Em 2014, foi aprovada, na verdade foi deflagrada a Operação Lava Jato, que investigava crimes financeiros e desvios de recursos públicos. Esse foi um momento muito importante para o Brasil, pois foi aprovada a nossa lei anticorrupção, que passou a responsabilizar as pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos contra a administração pública. Até então, o Brasil não possuía leis que penalizassem pessoas jurídicas, somente as pessoas físicas, como a lei da ficha limpa, a improbidade administrativa. Vamos falar um pouquinho dessa lei? O primeiro ponto é que, se alguém da sua empresa oferecer, prometer, dar alguma vantagem indevida para o agente público, a sua empresa pode ser penalizada. Vou te dar um exemplo. Imagine que a sua empresa do agronegócio possui um processo de alvará ou de licença lá na prefeitura. Esse processo está demorando e o seu funcionário, mesmo sem saber, vai até a prefeitura e oferece um brinde para o funcionário para que ele possa agilizar o seu processo. Pronto, o ato lesivo já foi cometido e a sua empresa poderá ser penalizada. Outro ponto que a lei fala é a utilização de pessoas laranjas para ocultar bens, financiar práticas ilícitas, frustrar processo licitatório, como conluio, fraudes, e também dificultar investigação pelos órgãos públicos. Muita gente me pergunta, essa lei é só para as grandes empresas, não é? Claro que não. A lei se aplica para qualquer empresa, personificada ou não, né? E aí entra as cooperativas, as associações, fundações, qualquer empresa está sujeita a essa lei. A lei também trouxe uma coisa interessante que é chamada responsabilidade objetiva. Isso quer dizer que não precisa comprovar quem foi o culpado. Na verdade, quem vai assumir todas as sanções é a sua empresa. E havendo descumprimento dessa lei, quais são as sanções? Vamos falar sobre elas? Na tela aí você está vendo que as multas são pesadas, que pode ser até de 20% do seu faturamento, ou de 6 a 60 milhões de reais. Publicação no jornal aí da condenação, apreensão de bens, suspensão ou interdição parcial das suas atividades, encerramento obrigatório da sua empresa, além de ser proibida de receber subvenções, repasses, projetos, e também ser inclusa no Cadastro Nacional de Empresas Punidas e Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas. As penalidades são pesadas, você concorda? Entretanto, a nossa lei trouxe aí a questão dos programas de compliance. O que isso quer dizer? Que se a sua empresa for penalizada e possuir o programa de compliance, as sanções que você irá pagar poderão ser menores, né? Tendo aí um atenuante dessas penas. Daí o compliance é importante para todas as empresas, pois, além de prevenir os atos lesivos, vai também proteger a sua empresa de multas pesadas. Tá tranquilo até aqui? Vamos agora falar de compliance? O termo compliance vem do verbo inglês to comply, que significa agir em conformidade, seguir uma regra, uma lei, um regulamento externo, interno, e esse programa é composto por alguns pilares. Imagine uma casa, né? Essa casa é sustentada por pilares, e esses pilares também sustentam o programa de compliance. Se a gente tira um pilar dessa casa, certamente essa casa vai cair.
Assim é o programa de compliance. E o primeiro pilar do programa de compliance é a alta direção. Isso quer dizer que é a alta direção quem apoia, quem se compromete e que disponibiliza os recursos necessários para a efetividade desse programa, sendo aí o exemplo para os demais colaboradores. O segundo pilar é a identificação dos riscos, que é uma das etapas mais importantes. É nesse momento que a gente vai identificar os riscos aí da sua empresa e aqueles riscos que podem impedir o alcance dos seus objetivos. Afinal, todas as empresas possuem riscos, né? Seja aí aliado ao seu mercado de atuação, à sua cultura, à sua região. Em seguida, temos o terceiro pilar, que são as políticas e procedimentos. É nesse momento que serão elaborados os códigos de conduta e as demais políticas da empresa. Essas políticas são importantes para você demonstrar para todos o que é aceitável ou não pela empresa. E não apenas para manter a conformidade, mas também para garantir essa cultura da integridade. Depois de elaboradas todas as políticas, é hora de treinar todas as pessoas envolvidas. Então, o quarto pilar é treinamento e comunicação. E não adianta guardar tudo na gaveta, tem que treinar aí os colaboradores e os terceiros. E criamos também o canal de denúncia, que é o quinto pilar, que seria o meio para que a empresa possa receber denúncias sobre alguma violação daqueles padrões que você já registrou lá nas suas políticas. E se recebida alguma denúncia, é necessário o sexto pilar de investigações internas, que é a forma aí de apurar para que a direção tome a decisão correta. Temos também o processo de due diligence, que é conhecer o seu parceiro antes de fechar o negócio. E para finalizar, o processo de monitoramento, que nada mais é do que avaliar se o seu programa de compliance precisa de alguma melhoria, se tudo o que foi proposto está sendo executado. E agora que você já sabe o que é um programa de compliance, vamos falar sobre ele aplicado no agro? O agronegócio é uma área com muito potencial, concordam? Nos últimos 40 anos, a produção agropecuária se tornou aí uma referência no mundo, né? E possivelmente o Brasil vai ser um dos grandes fornecedores de alimentos, né? Responsável aí por uma grande parte do nosso PIB. Ao mesmo tempo, ele tem sido alvo de denúncias de corrupção. Não sei se você se lembra da Operação Carne Fraca, né? Que a JBS foi acusada de adulterar a carne que vendia no mercado interno e externo e de pagar propina para os fiscais do governo. Esse escândalo não somente abalou a reputação da empresa, mas também a imagem do Brasil no exterior, que era um dos maiores exportadores de carne e grande player do setor do agronegócio. Essa empresa perdeu em muitas ações e suas ações caíram, acho que 11% na bolsa. Se compliance é estar em conformidade, compliance no agro é estar em conformidade com as leis do agro, né? E além de estar em conformidade, prevenir essas multas aí altíssimas que a sua empresa pode sofrer. Como vantagem competitiva, aí na tela você está vendo que o primeiro ponto é aumento de clientes. O perfil do consumidor mudou, não é mesmo? Bom, bonito, barato, por décadas essa parecia uma forma para garantir essa conexão entre empresas e consumidores. Hoje em dia os consumidores aí preferem comprar produtos de empresas éticas e responsáveis, do ponto de vista ambiental e social. Uma pesquisa também confirmou isso aí que eu estou te falando. 94% dos consumidores hoje em dia não compram de empresas com má reputação. Então, se você tem um programa de compliance, você está dentro do rol das empresas que se preocupam aí com as questões éticas, podendo inclusive utilizar isso como marketing positivo na sua empresa. Além disso, o segmento financeiro também passou a pedir programa de compliance para liberar financiamento. Em alguns bancos, você só vai conseguir esse financiamento se comprovar que tem o programa de compliance. Outra facilidade é a obtenção de licenças ambientais, né, e até para exportação. Se você tem compliance, você está na frente. Entendeu por que o compliance é uma vantagem competitiva para o seu negócio? Alguns órgãos públicos têm, inclusive, exigido o programa de compliance se você vai firmar contrato com o governo. Exemplo disso é a portaria 877 do MAPA, Ministério da Agricultura, né, que estabelece aí essa obrigação. Isso mostra a preocupação do Ministério em se proteger e obrigar também que as empresas busquem implementar programas eficientes de compliance para mitigar riscos e fraudes, não é mesmo? Outro ponto importante que você precisa saber é que as empresas do agro podem aumentar a competitividade, pleiteando o selo Agro Mais Integridade do Ministério da Agricultura. Esse selo é uma premiação para as empresas por realizar boas práticas nas relações trabalhistas, na questão de sustentabilidade e também de anticorrupção por meio do programa de compliance.
Isso porque essa portaria 2462 estabeleceu o selo aí e coloca aí vários requisitos para você conseguir esse selo. E se as empresas que cumpriram os requisitos do selo podem utilizar aí como marketing positivo, publicidade, e além de ter seu nome amplamente divulgado lá no site do Ministério. Mas você me pergunta, como que você pode conseguir o selo? Já vou te explicar. Primeiramente, as empresas interessadas deverão cumprir os requisitos de compliance, né? Aquele programa que eu te falei, aqueles pilares. Código de ética, canal de denúncia, treinamentos, assinatura do Pacto Global, e também não pode estar na lista aí daquelas empresas que adulteraram ou falsificaram algum produto. Deve também olhar os aspectos trabalhistas, né? Não pode estar na lista suja do trabalho escravo ou análogo e também do trabalho infantil. Em relação à sustentabilidade, não pode ter processos transitados em julgado de crimes ambientais nos últimos 24 meses e não ter infrações junto à fiscalização agropecuária. Enfim, você já viu que um bom programa de compliance traz inúmeros benefícios para as empresas do agro que buscam aí competitividade e sustentabilidade. E nós podemos te ajudar, tanto a implementar o programa de compliance, como também realizando aí treinamentos e palestras na sua empresa, contribuindo para você conseguir o selo AgroMais Integridade. Nós vamos deixar o nosso contato, espero muito que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho aí sobre compliance no agronegócio. Nós finalizamos por aqui. Sigam as nossas redes sociais, DD Compliance, e um abraço para todos vocês.